Mateus, o capítulo 25. Eu quero ler somente o verso 10, eu não vou me estender. Mas eu queria que você redobrasse sua atenção, por favor. Que presença magnífica e maravilhosa aqui essa manhã. Podemos perceber o quanto o Senhor tem trabalhado aos nossos corações e tem feito no nosso meio grandes coisas. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Senhor aqui. Amém? Diz assim, Mateus 25, verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vamos ler mais uma vez? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Esse texto bíblico fala sobre... É interessante vocês três mudarem de lugar, tá? Porque tem uma goteira aí que começou a chover, eu acredito. Ô, glória. Isso. Só para cachoeira de mistério. Não molhar você. Estamos diante de uma parábola dita por Jesus. As parábolas eram textos verdadeiros ou não, histórias contadas por Jesus quando queria de fato alcançar as pessoas que viviam e estavam diante de alguma situação de aprendizado. Essa parábola é contada em uma série de parábolas quando Jesus está de fato dentro de um sermão. É interessante nós ressaltarmos isso. É uma continuidade. O sermão continua. A parábola das 10 virgens. De todas as parábolas que Jesus fala, essa é uma propriamente dita. E uma das únicas escatológicas. A escatologia é o estudo das coisas futurísticas, daquilo que vão vir. E esse texto fala sobre isso. Fala sobre a vinda de Jesus. Fala sobre a questão do encontro da noiva imaculada, como foi cantado aqui, com o noivo que é Jesus. E isso vai nos fazer viver essa grande história todos os dias das nossas vidas. É importante também ressaltarmos a verdade que Jesus coloca ao nosso coração para que possamos aprender aqui. E uma das verdades extraídas do texto que pode estar em conexão ou andando na mesma via dos dias de hoje é a dificuldade de entender e achar pessoas que sejam verdadeiramente a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está atrelada não a um gênero de sexo, não a uma raça, a uma etnia, a uma classe social ou até mesmo a um povoado. Não. A noiva de Cristo está atrelada a qualquer um que chamar e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que aquele que o confessa publicamente, ele também publicamente o honrará. E isso vai fazer com que ser a noiva do Senhor seja algo extremamente difícil. O tema vai falar sobre a vinda do noivo e o texto colabora dizendo: o noivo vem, prepara-te, o noivo vem. O sujeito dessa frase, dessa oração é o noivo. E quando nós lemos isso, uma afirmação nós temos, que ele vai vir. Então saber que ele iria vir era uma certeza. E naquele dia, aquelas mulheres também sabiam que o noivo iria vir. Elas sabiam que o noivo, por um determinado momento ou numa dada hora, ele iria passar naquele lugar para o convidar para as bodas e levar as noivas que estivessem prontas. E
Que estar pronto ali está muito mais atrelado do que era o que você tem, do que você veste. Não estava atrelada a distinção das roupas, do que falava, do que cantava, do que de fato a pessoa tinha aparentado ali. É aquela ideia que a carne está fraca, mas o espírito precisava estar forte. E das 10 supracitados no texto, 5 de fato estavam com a carne fraca e com o espírito forte, onde outras 5 estavam com a carne fraca e com o espírito fraco. Nesse texto, precisamos também fazer alusão a 2 observações. Primeiro, carne e espírito, onde a carne está retratado naquilo que se vê, no que se toca, no que é palpável, no que é falado, no que é visto, naquilo que é observado com um olhar físico, humano, raso, com um olhar carnal, onde nós podemos ver no físico aquilo que de fato não está no metafísico. E daí todas eram iguais, porque olhar e ver todas aqui uniformizadas, ver você glorificando a Deus, se emocionando, sentindo a presença de Deus, isso é a carne que é vista. O espírito não, o espírito é o contrário. O espírito ele já é transcendente, o espírito não tem como pegar, o espírito não entra, ele passa, o espírito não abre, ele só vai. O espírito é dessa forma, não tem como saber como ele vem a se manifestar, e na Bíblia fala sobre isso, que Adão, quando o Espírito do Senhor foi colocado dentro do homem, não por intermédio de obras de mãos, mas sim por intermédio de uma atitude de sopro, e soprou Deus o Espírito dentro do homem. O nome desse Espírito na Bíblia é Ruá. Ruá fala de Espírito, Espírito que parte da parte de Deus, e esse Espírito é aquilo que não é visível, e o Espírito fala de essência, fala do que é dentro. Todos nós somos uma lamparina, como foi cantado aqui, onde eu queria trazer, acabou que eu esqueci, lembrei quando cheguei no gabinete, eu fui em Israel eu trouxe uma lamparina como dessa, está lá em casa, paguei $1 por isso. É uma lamparina muito pequena que cabe na palma da mão, porque a grande questão não era armazenar óleo para que as pessoas pudessem ver. A questão estava limitada ao tempo pronto e ao tempo que tinha que ser usado o óleo. O óleo tinha que queimar e tinha que ter um cuidado. Era por isso que a Bíblia fala de uma forma muito clara que a chama não poderia apagar. Quando Davi vai dizer, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Um dos papéis do sacerdote, daqueles que aspiravam o cargo como sacerdote, era ter o cuidado de não deixar a lâmpada se apagar. E para isso era muito fácil. Por que não pegar um barril de 20 óleos, de 20 litros, 40 litros, colocar óleo, um pavio pequeno e deixava queimar devagarzinho, deixava queimar. Mas não, a questão era exatamente essa. Para ter o óleo, biblicamente, nós precisamos ter algo. E o que é? Ter o cuidado de saber todos os dias e todas as horas qual é a porção exata para que aquela lâmpada pudesse ser aceso. E isso vai de encontro àquilo que reflete o interior. Porque não adianta a gente dar muito glória aqui hoje se amanhã a gente não consegue dar glória a Deus. Não adianta a gente falar muito em língua aqui agora se amanhã a gente fala palavrão. Não adianta a gente aqui agora tá com um uniforme bonito, parecendo a noiva de Jesus, se amanhã a gente se torna prostituta, aleluia, do evangelho. Não tem como, é exatamente isso. A lamparina era pequena porque tinha que ter um cuidado mútuo e contínuo de manter aquele azeite estar dentro do óleo, anexado ao pavio, aonde era introduzido o óleo à medida que fosse acabando. Então a grande questão do noivo era essa, era querer distinguir quem era e quem não era, com o propósito de saber quem tinha um cuidado de manter azeite na lamparina para que ela pudesse ser acesa. Não era ter somente azeite, era mantê-la acesa, porque no começo da história todas têm azeite. A grande separação está em no que elas fazem com o passar do tempo. Elas esperavam durante o dia e o noivo não chegava, e aí começou a vir a noite e a visão já começou a ficar turva. Imagina isso, a escuridão já começou a tomar conta do lugar, até que chega ao ponto que eles começaram a dormir. Naquela época era muito
comum as pessoas dormirem cedo por conta da luz natural do dia, que rapidamente saía do dia para que a lua pudesse tomar conta e o anoitecer dominasse, a escuridão dominasse a terra. Então, já que tem pouca luz natural e era difícil ter uma luz como hoje, de LED, que pudesse clarear bem, o costume deles era dormir cedo. Obviamente, acabava a luz ali no máximo até as 9 horas da noite. A maioria das pessoas em Israel já estava dormindo. E aí o texto vai dizer que passa a hora do combinado. Esse é o legal. É porque a gente acha que Deus precisa se moldar aos nossos tempos. Deus precisa se moldar aquilo que a gente acredita que seja correto, politicamente correto para a gente. E se não acontecer da nossa forma, do nosso jeito, como a gente gosta, a gente já começa a entender que já não é muito de Deus ou que aquilo não é para a gente. Mas uma coisa esse texto extrai, é que quem separa as loucas das nécias não são elas. Quem separa é a atitude do noivo. O noivo demora ao ponto de chegar no momento em que algumas tinham e outras não tinham aquilo que era transcendente. Repare que elas permanecem vestidas. Reparem que elas permanecem virgens, porque naquele momento ninguém perdeu a virgindade. Repare que o estado delas de espírito era o mesmo, mas elas não tinham a mesma coisa guardada. O texto, como foi dito aqui todos os dias, fala de preparação. E essa mensagem escatológica das coisas futurísticas que virão, fala exatamente sobre isso. Aonde o sujeito do tema, o noivo vem, continua sendo a pessoa mais importante. Aonde é ele que vai determinar quem é louca e quem é prudente. E sabe como ele faz isso? Ele não faz isso falando e levantando o vaso dizendo, eis que eu sou contigo. Não, ele espera o tempo, porque o tempo revela quem tem e quem não tem. Aleluia. Ele não vai falar, não, porque as 5 lourinhas são loucas e as 5 moreninhas são prudentes. Não, olha, aquelas que vieram do norte são prudentes e aquelas que são lá do sul são... Não, ele espera e ele fala, não se preocupa, por quê? Porque quem é, aleluia, vai continuar sendo. E quem não é, vai chegar uma hora que vai deixar de ser. Então eu vejo algo anexado a esse texto, chamado de continuidade. Já vou dar a primeira dica da manhã, que qual é? Quem é de Deus permanece, não vai, ô glória. Quem é de Deus chega de um jeito e permanece do mesmo jeito e acaba com o mesmo jeito que chegou. Quem é de Deus, aleluia, não faz inferno na vida de ninguém, porque não tem o que o noivo precisa. E ter o que o noivo precisa está anexado muito mais ao que eu me preparei para ele do que eu me preparei para falar que sou noiva. Porque tem isso. A noiva só é a noiva porque tem um noivo. O problema é quando a noiva quer ser noiva para ela. Aquelas noivas, elas foram virgens, ficaram virgens, foram noivas, foram para o dia do casamento, mas elas não se prepararam para quem de fato era o sujeito da frase, que era o noivo. Elas eram noivas porque elas queriam ser noiva. Elas não eram noiva para o noivo. Porque para ser noiva do noivo, tinha que ter azeite. Elas até tinham, mas tinham para o tempo dela. E a questão é até quando nós seremos para a gente. Tem uma diferença de fazer a obra de Deus. Melhora para mim o microfone, por favor, Caio. Tem a diferença de fazer a obra de Deus para Deus e fazer a obra de Deus para a gente. Eu vou pregar para falar que eu sei pregar. Eu vou cantar para mostrar que eu sei pregar. Eu vou botar aquele uniforme só para falar que eu sou mulher de Deus ou que eu sou homem de Deus. É por isso que eu uso terno. É por isso que eu estou daquele jeito. E não é nada disso. A gente não precisa ser para afirmar para ninguém do meu lado que eu sou vaso. Eu preciso ser para o noivo. Porque quem vai fazer a separação é o noivo. É a atitude do noivo que separa quem é louco e quem não é. É a atitude do noivo que mostra quem é prudente e quem tem azeite de reserva, ou a pessoa que é nécia é que não tem azeite de reserva. Repare que somente uma atitude dele já começa a determinar quem é dele e quem não é. Quem ele conhece e quem ele não conhece. Então hoje a gente precisava fazer uma introspecção aqui. E precisávamos pensar. Será que a gente está aqui hoje como, desculpe o termo, como uma vaca de presépio? Será que a gente está de marsala, de uniforme, bonito? Você gastou dinheiro com os cílios na Gilmara, fez a unha na Débora, comprou o uniforme,
comprou o sapato alto, o escarpão, está pagando ainda em 3 vezes. Hein? Gastando dinheiro com o Uber para vir, está uma luta, porque está chovendo todos esses dias. Mas será que isso tudo é só para você, para falar que participou de mais um congresso? Ou será que você está aqui esperando o noivo passar? Porque quem espera o noivo passar, irmão, aleluia, traz alguma coisa para ele. O que você trouxe para ele? Repare que não é o noivo que dá azeite, é elas que precisam buscar. E o texto claramente diz que elas não vão pegar azeite de graça. O texto vai dizer claramente que elas tinham que ir e comprar. Irmão, a salvação é de graça, porque isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Para entrar, não, salvação é de graça. Você não está preparado para ouvir isso. Mas o que vai fazer você alcançar a salvação não é. É o seguinte, assim, para entrar para a festa não paga, mas tem um ingresso. Ele está dizendo assim, eu vou promover uma festa e vou te aceitar, mas tem um preço. Que qual é o preço? Não é da garota VIP, não é do Barra Music. Qual é o preço? O preço é ter azeite. E o azeite, como eu falei, está anexado, Sueli, minha prima, não as coisas carnais, sim as coisas espirituais. É difícil você investir naquilo que você não vê, não é? Não é difícil investir naquilo que não tem retorno. Por quê? Porque o azeite que é comprado, já está comprando sabendo que vai ser usado e gastado. E para você que é extremamente controlado, você não vai fazer economia com azeite. Eu quero dizer para você que esse azeite, quando a noiva do Senhor, ela não pega azeite, sabe para quê? Para poder tirar vantagem do azeite. A noiva do Senhor pega azeite para queimar. Então quando você vier a um culto como esse, não vem achando que você não vou ir porque eu não vou dar lugar hoje. Então porque você não é noiva, porque a noiva queima o azeite no lugar aonde o noivo vai passar. Repare que depois o noivo leva para lá, mas elas ficam queimando ali no meio do caminho. Por quê? Porque enquanto o noivo não vem, eu vou queimando meu azeite aqui. Depois que eu entrar para lá, irmão, não precisa ser espiritual dentro da festa. Não precisa ser espiritual depois que o noivo abrir a porta e te colocar para dentro. Depois que Jesus voltar, não tem mais crentão e crentinho. É crente e pronto. É noiva e pronto. O negócio é antes. É por isso que a gente vê num culto como o de hoje, Deus tomar uns, falar com uns, usar uns em mistério, profecia, revelação, e outros olhando para o teto, pensando no jogo do Flamengo às 4 horas contra o Palmeiras, pensando nas coisas, sabe por quê? Porque você não tem azeite. Você veio aqui por você. Você veio aqui porque você precisava de uma palavra. Você veio aqui porque você precisava de massagear o seu ego, porque o seu crush te bloqueou. Você veio aqui porque você precisava de algo. E aí o que o Senhor está dizendo é: eu não sou assim. Ou você me oferece alguma coisa para entrar para a minha festa, ou pode ficar de fora, porque eu não te conheço. Então quem é conhecido do noivo, ei, chega apresentando algo para ele. Vou repetir isso aqui pela 3ª vez, porque isso me conflitou essa manhã. A atitude de separar quem é e quem não é, não foi de ninguém, a não ser do noivo. Não entendeu? O noivo vai separar quem é e quem não é. Eu quero que você entenda isso. Existe uma operação do noivo que vai separar quem é e quem não é. Pastor, mas eu achei que era, porque a roupa era igual. Até tinha uniforme, mas não era. Pastor, mas eu achei que era. Por quê? Porque também tinha azeite, até tinha, mas não era. O noivo não demora à toa. Ele vem à meia-noite, porque era um momento de transição de ciclos. Acabava um dia para começar outro. O que Deus está dizendo é: quem é noiva prudente está pronta para aceitar os processos e os ciclos que terminam e começam. Eu espero na viração do dia. Por quê? Porque eu quero saber quando mudar, se você vai, quando mudar o ciclo, se você vai continuar sendo minha noiva com azeite. Dorme! Aí todo mundo dorme. Está no texto, as 10 dormiram. Sim ou não? Porque o pai não é de ferro, né? Oh, glória.
A gente dorme. Mas chega um momento que ele vai vir e todas vão despertar. A palavra do Senhor para alguém essa manhã é: desperta. Desperta por quê? Porque chegou a hora do noivo te honrar. Desperta por quê? Porque chegou a hora do noivo falar contigo. Desperta por quê? Porque o Senhor quer te convidar para fazer coisas grandes. O tempo demora e o noivo, da mesma forma, ele vem. Sei que você está orando por algumas coisas na sua vida. Eu sei que você tem pedido respostas e de repente você não tem obtido. Mas o noivo vem. E o noivo vem para isso. Para mexer em você. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Você está preparado? Porque quem está preparado entra, quem não está preparado fica. Preparado para quê? Para a demora da resposta. O texto fala de paciência. O texto fala de longanimidade. O texto fala do tempo que está passando e você não está recebendo o que pediu. E o texto está dizendo: não, espera. Calma. Eu quero falar de tempo aqui. Porque o tempo não está atrelado ao seu tempo. O tempo do noivo não está atrelado ao nosso. O noivo vem quando ele quer, porque tem que entender que o principal é o noivo. Desculpe, noivo. Mas o principal é o noivo. E ele está dizendo: olha, eu entro a hora que eu quero. Eu faço a hora que eu quero. E o fato de você não se preparar para isso vai te fazer você não viver coisas que eu tinha preparado para você. Você se preparou, você se guardou, você se vestiu, você até tinha, só que você esqueceu de um fator: o meu tempo. Então essa palavra para alguém que está me ouvindo e não está sabendo administrar essa demora das realizações de Deus na sua vida. E o que o Senhor está dizendo para você é: calma, porque eu venho. Não, deixa eu melhorar isso. Calma, está demorando para você, mas eu venho. Só continue preparada, só continue pronta, só continue adornada, só continue entendendo que se você estiver pronta para isso, eu vou fazer você entrar para minha casa, para minha festa. Você vai ser aceita como noiva do Senhor. E eu vou terminar essa mensagem falando que é o noivo que separa. Não cabe a nós. Então tem situações que acontecem que é o noivo que fez, só para separar. Porque imprudência não é uma atitude. Nós estamos lendo Provérbios. E sensatez, imprudência, falta de sabedoria está atrelado não somente a uma atitude, mas um estado de espírito. Que é imprudente, repare, é imprudente com tudo. E só quer ser prudente naquilo que lhes interessa. Sabe por que aquelas nécias foram chamadas de loucas? Porque elas só eram prudentes, só se guardaram para o tempo dela, para a hora dela. Não, mas eu não sou obrigado a fazer nada. Esse ano eu não participo do congresso. Ano que vem eu faço. Não, ou eu participei, não, mas ano que vem agora. É porque o tempo você está achando que é seu. Aí você vai fazendo no teu tempo. Por quê? Porque esse teu jeito está fazendo você não entrar na festa. Não ser noiva. A noiva que não é noiva. É o crente que não é crente. É a guerreira que não é guerreira. É a mulher de Deus que não é de Deus, só é mulher. É o homem de Deus que não é de Deus, é só homem. Ele tem um estereótipo parecido. Coloca os 10, um do lado do outro, tudo de terno bonito, ok. E aí, quem é de Deus e quem não é? É aquele que espera o tempo de Deus. É aquele que está preparado todo o tempo para o que Deus tem para ele.
a vinda do noivo. Lembra do objetivo principal? E sabe qual era o objetivo principal? O casamento. E aí agora os pré-tribulacionistas vão me cancelar no Instagram. Porque eu sou pós. E esse texto me dá uma base de Jesus falando sobre isso. Porque os prés, eles pregam que haverá uma segunda vinda. Jesus vem, a igreja sobe, grande tribulação, depois tem a segunda vinda. Não é isso que Paulo teve a visão? Ele falou, quem são esses que estão com as vestes salpicadas de sangue? Foi os que suportaram a grande tribulação. Só que esse texto vai dizer que o noivo entra, fecha a porta, e depois vão lá. As nécias pegam azeite, compram e voltam. Vamos ler para você não achar que eu estou inventando. E o que eles vão dizer? Versículo 13. Não, 12. Vamos ler tudo, 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois não sabei o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não houve outra chance. Ele passou e levou, se preparou depois, conseguiu o azeite depois, se encheu depois, e daí? Não adianta que não tem mais como entrar. A vinda é uma só. Se prepara por quê? Porque para algumas coisas você não vai ter a segunda chance de oportunidade. Se prepara por quê? Porque o que você está tendo hoje, se você não cuidar, vai abrir mão? Cuidado. Por quê? Porque nunca mais volta para você. Eu não te conheço. Você tem que estar preparado, porque eu não sei nem o dia nem a hora. Então, irmão, no quartel tinha uma fala que nós falávamos lá, que é, tá ruim a todo tempo. E o tempo todo tá ruim. Quartel é assim, tá ruim a todo tempo, mas é isso mesmo, o tempo todo ruim. Não vem esperando bom não, eu falei isso. Nós saímos agora no Luz da Madrugada, irmão. Paramos na Lei Seca, o carro do meu tio com o documento certo. Tudo certo, tudo pago. Só não tinha feito a vistoria do gás, que ele nem sabia o que tinha que fazer. Levaram o carro dele. Um negócio que a gente ia, 1h da manhã, a gente estava aqui, chegamos em casa 4 da manhã. Uma tribulação. Não tinha morador de rua, porque aí a polícia ainda, a guarda municipal ainda foi lá para sancionar a gente. Cheguei em casa, o pessoal, meu Deus, foi atribulado. Eu falei, que atribulado o quê? A gente tem que sair daqui preocupado. A gente está indo, irmão, por reino do inimigo. A gente tem que sair daqui preocupado. Irmão, ninguém tomou tiro ainda. Ninguém apanhou ainda. Você não está indo para uma igreja, irmão. Você está indo para o reino das trevas levar amor. Então sai preparado para o pior. Olha, eu não sei a hora que ele vai chegar. Então eu vou levar tudo que eu tenho. E o meu recurso eu também invisto nisso. Por quê? Porque as virgens só estão no texto porque elas eram virgens. Isso fala de missão de vida. Às vezes a sua missão, sabe qual é? É só ser, não é fazer nada. Pastor, mas eu não canto, é só você ser. Pastor, mas eu não prego, não precisa pregar não, minha filha. É só ser crente. É só ser noiva. É só ter azeite. É só estar pronta. E quando ele demorar, você não vai se preocupar, porque você se preparou para aquilo. O problema é querer fazer sem ser. Mas eu não preciso fazer se eu sou noiva e eu estou pronto. Pronto para quê? Para demora. Porque para mim é demora, para ele não é. Para ele é atitude de separação de quem é e quem não é. O que para você é luta, para Deus não é. Para Deus é separação, se você é firme ou se você não é. Irmão, aleluia. Eu falei pro meu tio, ele não está aqui, era bom ele estar aqui para ele ouvir, mas ele deve estar na live. Eu falei para ele abalou, né? A gente estava indo fazer a obra de Deus. Não vou levar o carro, não, vou pegar o Uber e vou para casa. Eu falei, o quê? Uber? Não. O senhor não está trazendo por causa do carro. Ou o carro é mais importante que as vidas. Vamos para lá, varão, depois eu resolvo isso. Vamos cumprir a missão. Irmão, saia de casa pronto para cumprir a sua missão. Viva todos os dias pronto para cumprir a sua missão. Vem compondo essa ideia da missão que você precisa ter. E é isso. Pela 5ª vez eu vou falar. As prudentes foram separadas das loucas por um ato do noivo. Então tem coisas que acontecem que
É só o noivo separando. É só o noivo mostrando quem é prudente e quem não é. Olha para o lado. Vê se a noiva, independente se é homem ou não, estou falando da igreja. Olha para o lado, vê a noiva aí. Vê se tem cara de louca. Vamos ver se tem cara de prudente. Olha dos pés à cabeça. Isso. Vê se a cor, vê se está agredindo a moda, porque se tiver, de repente é louco. Isso. Não pode. A Bruna fala para mim, pai, não pode, pai. Se botou uma marca de esporte, né? Por exemplo, se a camisa for Nike, não pode usar nenhuma outra peça de nenhum, não pode ser Adidas, Puma, nada. Eu falei, senão tu agride a moda. Eu falei, tá. Tem isso, o baiano é expert, né? Mas mais importante do que vestia era o que tinha. Os critérios não eram as roupas. Os critérios não eram o que se tocava. Os critérios não eram o que se via. Porque ainda que você esteja meio desentuada no seu look, se tiver azeite, você entra. Porque o papel do noivo, sabe para que serviu o azeite? Não era só ter azeite. Porque o noivo não queria azeite? Ou queria? O azeite era de quem? Era da noiva. Por quê? Porque o azeite tinha um propósito: fazer clarear somente a sua face. Era individual. Não era para andar que nem as meninas ficam bonitas, que é a minha lamparina e dançando. Não. Biblicamente, sabe por que ela encaixa certinho na mão? Não é para oferecer, não é para clarear nada, a não ser o próprio rosto. Noiva prudente é aquela que mostra para todo mundo que tem, não vive em obscuridade. O que o noivo estava dizendo é: para ser minha noiva não tem como ficar de segredo, ô glória. Para ser minha noiva não tem como ter essa conversa arquivada no WhatsApp. Não tem como pegar lá no Instagram e jogar para o modo temporário, para a conversa assumir, não. Para ser minha noiva, precisa sim, ô glória. Precisa mostrar, bota a cara, porque é minha noiva, eu quero te ver. Quem é noiva do Senhor não tem vergonha dele. Quem é noiva do Senhor mostra que é. Quem é noiva do Senhor, que é isso? Porque lá fora você postava tudo com um copo de cerveja na mão, e agora tem vergonha de mostrar que está pulando cheio de Deus aqui. Você não é noiva, não é nada. Por isso que você não pode entrar. É o texto. O texto não fala isso? Que aquele que me nega, diz homens, eu também vou negar, e o que me reconhece, eu reconhecerei. É isso. Em outras palavras, o que o noivo estava dizendo é: eu não quero saber a roupa, a cidade, o nome. Ele não pergunta nome. Ele quer saber o seguinte: dá para eu te ver? Hoje o Espírito de Deus está passeando aqui no nosso meio, procurando quem Ele pode ver. Esse texto, essa redoma toda, termina em uma única palavra. E pergunta qual? Sinceridade. Porque se for sincera, mostra. O sincero fala, não, o sincero mostra, cara, bota a cara. Né? Tem um negócio do bota pra cantar papão. O sincero bota a cara. O sincero deixa as pessoas olharem para ele. Então, em um mundo de filtros, em um mundo de lados melhores, né? Tirar foto com mulher é uma tribulação. Não, porque tem o pastor, meu outro lado que é bom. Tirar foto é isso. Não, porque hoje eu não estou muito bem para foto. Como assim? Não, minha cara está hoje estranha. Mas o que o noivo estava dizendo é: independente do horário, eu quero saber se você está pronto, se eu posso te ver. Será que o noivo pode te ver quando você quer estar escondida? Será que o noivo pode te ver quando você está dormindo? Ou será que o noivo pode te ver quando você, aleluia, está nos seus momentos pecaminosos? O noivo está te vendo. É por isso que você não pode mostrar, você não tem azeite, porque você vive sempre com momentos de escuridão. E esses momentos de escuridão não têm feito você ser noiva. Você é louca. Você é louco. Nós somos loucos. Mas existe uma graça salvadora. Existe uma oportunidade, um grito de um alerta
de Jesus dizendo: ainda dá tempo de você buscar azeite de reserva. Ainda dá tempo de você acabar com o esquema. Ainda dá tempo de você acabar com esse negocinho aí. Que você sabe que o Espírito de Deus já está te incomodando e você não toma vergonha na cara para interromper isso. Interrompa isso agora! Porque o noivo vem. Uma hora o noivo vem. Não sei quando, mas ele vem. Porque a frase supracitada, como a pastora de sexta falou, a Patrícia falou, a diaconisa Patrícia falou, a irmã Iane falou, que nessa frase o noivo só quer que nós estejamos de uma forma. Me pergunta qual? Atentos, preparados, prontos. Se coloque de pé. A minha oração hoje vai ser para Deus clarear a sua vida. A minha oração hoje vai ser para Jesus derramar azeite sobre você.